Quatro motivos para você não pecar. Falar sobre o pecado pode ser para alguns um assunto desagradável, mas você precisa saber que o pecado é um dos temas bíblicos mais falados de Gênesis a Apocalipse. Tamanha a sua importância, ou melhor, tamanha a sua urgência. Saiba que o pecado é algo muito grave, sendo ele pior do que qualquer maldade que se possa imaginar. Aliás, as maldades cometidas pelos homens possuem sua gravidade porque nelas há pecado. Por isso, recebem esse nome. O pecado é tão grave, perigoso e destruidor que possui a capacidade de dar ênfase e sentido àquilo que chamamos de mal ou maldade. Se não houvesse pecado, não haveria o mal e nem mesmo a maldade. Toda ação do ser humano que é guiada pelo pecado se torna uma maldade. O pecado deixou graves consequências na criação e também na raça humana. Mas graças a Deus, que por seu infinito amor e misericórdia, nos enviou Jesus Cristo a fim de restaurar e tornar novas todas as coisas. Te aconselho que a partir de hoje você dê mais atenção a essa palavra: pecado. E todas as vezes que você ler a sua Bíblia, procure por alguma prática condenável que você possa estar praticando, como, por exemplo, a mentira, a fofoca, invejas, inimizades, gritarias, preguiça, entre muitas outras descritas no livro sagrado. É claro que você não deve procurar apenas por pecados que você possa estar praticando, pois a vida cristã não consiste apenas nisso. Precisamos buscar a presença de Deus e conhecer cada vez mais sobre sua pessoa, a fim de agradá-lo, fazendo a sua vontade. E para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa diariamente ler a Bíblia, a fim de saber o que o agrada. Mas para agradá-lo, você também precisa saber aquilo que não deve fazer, a fim de não provocar sua ira e sofrer desagradáveis consequências. Por isso, vou te mostrar 4 motivos para você evitar ao máximo a prática do pecado em sua vida. Primeiro, o pecado atrai maldição. O primeiro relato bíblico que encontramos sobre maldição está logo após a queda do homem. Caso você não saiba, o que chamamos no meio cristão de queda ou queda do homem é nada mais que a desobediência de Adão no Éden, o que ocasionou terríveis consequências para a raça humana. O relato da queda, registrado em Gênesis 3, não está restrito à pessoa de Adão. Ele envolve 3 principais personagens: a serpente, Eva e Adão. Após Deus questionar os 3 envolvidos no relato da queda, ele sentenciou a todos, lhe proferindo o que haveria de acontecer com cada um devido à sua desobediência. Tudo o que fazemos na vida é uma ação, e toda ação gera uma reação. Em linguagem bíblica, isso significa o seguinte: tudo o que você plantar, certamente colherá. Com Adão e Eva, e também com a serpente, não foi diferente. Todos colheram os frutos da desobediência e maldades que praticaram no Éden. Primeiramente, a sentença veio para a serpente, pois ela havia arquitetado todo aquele plano, induzindo o ser humano a viver em inimizade com Deus, debaixo de rebeldia
e desobediência. Sua sentença está registrada em Gênesis capítulo 3, nos versículos 14 e 15, que diz o seguinte: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Podemos encontrar nesses dois versículos 6 maldições da parte de Deus lançadas contra a serpente. Primeiro, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Segundo, sobre o teu ventre andarás. Terceiro, comerás pó todos os dias da tua vida. Quarto, porei inimizade entre ti e a mulher. Quinto, porei inimizade entre a semente da mulher e a sua semente. Sexto, a semente da mulher te ferirá a cabeça. Após sentenciar a serpente, Deus se dirigiu à mulher e lhe relatou as consequências de seu pecado, que estão registradas em Gênesis capítulo 3, verso 16. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Quanto à mulher, podemos ver 3 consequências por ter dado ouvidos à desobediência, ignorando os mandamentos de Deus. Primeiro, sua dor de parto seria multiplicada grandemente. Segundo, o desejo dela seria para o seu marido. Terceiro, o seu marido a dominaria. E finalmente, a sentença de Adão, registrada em Gênesis 3, dos versículos 17 ao 19. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. No caso de Adão, a maldição por sua desobediência resultou em 6 sentenças. Primeiro, a terra foi amaldiçoada. Segundo, ele sofreria todos os dias da sua vida para retirar da terra o seu alimento. Terceiro, a terra produziria espinhos e cardos. Quarto, o homem comeria a erva do campo. Quinto, o homem comeria seu alimento com o suor do seu rosto. Sexto, o homem voltaria ao pó, que significa a morte física. Podemos observar claramente em nossos dias que todas essas maldições que acabamos de ver não tiveram efeito apenas nos dias de Adão e Eva, mas elas perduram até hoje e continuarão até que Jesus restaure e faça novas todas as coisas, conforme está escrito em Apocalipse 21, versículo 5, que diz: Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança.
Acabamos de ver o primeiro motivo para você evitar praticar o pecado, e poderíamos discorrer sobre vários personagens bíblicos que sofreram sérias consequências por cometerem pecado contra Deus e os homens, como, por exemplo, Moisés, Sansão, Saul, Davi, Salomão, Balaão, Judas, Herodes, entre muitos outros. Entenda que o pecado não vai prejudicar apenas a sua vida. O seu efeito é tão poderoso que pode afetar sua família, seus filhos, seus amigos e todos que vivem ao seu redor. Pense bem, reflita, busque a presença de Deus e evite ao máximo a prática do pecado. Lembre-se que o pecado de Adão foi tão grave que até mesmo nós sofremos suas consequências. E também a natureza sofreu e ainda sofre danos por causa de sua queda. Agora vamos para o segundo motivo para você evitar a prática do pecado. O pecado impede que nossas orações sejam ouvidas. Quando falamos sobre o pecado, é quase inevitável me lembrar de uma passagem bíblica em Isaías 59, versículos 1 e 2, que diz: Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem o seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Esse trecho que acabamos de ler fala sobre separação entre o homem e Deus e orações não atendidas. Tudo por causa do pecado e das maldades dos homens. Fica bem claro nessa passagem que uma vida de pecado isenta as pessoas de desfrutarem da presença de Deus, e até mesmo suas orações podem não ser ouvidas. O pecado é algo tão grave em nossas vidas que ele tem o poder de impedir que nossas orações sejam atendidas por Deus. Temos basicamente dois meios de contato com o Senhor, através dos quais podemos nos comunicar com Ele. O primeiro é a sua palavra registrada nas Escrituras. Quando lemos sua palavra, algo maravilhoso e essencial em nossa vida espiritual acontece. Deus fala conosco através de seu Espírito. E quando Ele fala, nossa alma recebe força e alimento espiritual. Além, é claro, de muitos outros benefícios. Esse é o meio receptivo, ou seja, recebemos de Deus a revelação de sua vontade para as nossas vidas. O segundo meio de comunicação que temos para nos relacionar com Deus é a oração. Esse é o meio transmissor. Isso significa que através dela nós transmitimos a Deus nossas petições, agradecimentos e todas as nossas necessidades. Portanto, a palavra e a oração são indispensáveis para o nosso relacionamento com Deus. Mas conforme vimos em Isaías capítulo 59, nos versículos 1 e 2, aquele que permanece em pecado não tem suas orações atendidas por Deus, pois o texto diz: por causa de seus pecados ele se afastou e já não os ouvirá. Como viver nesse mundo corrompido e cheio de iniquidades, sem ter um Deus vivo e verdadeiro caminhando conosco, nos protegendo, nos guiando e suprindo as nossas necessidades? A resposta é simples: basta viver em pecado. Aquele que vive na prática do pecado tem suas orações interrompidas ou impedidas de serem ouvidas por Deus. Veja o que o apóstolo Paulo falou sobre esse assunto. Do mesmo modo, vocês, maridos,
Sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Primeira Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nos dias de Jesus, alguém disse algo sobre esse assunto, e está registrado em João capítulo 9, verso 31, que diz: Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Portanto, fique com essa instrução e evite o pecado, a fim de não ter suas orações impedidas de serem respondidas por Deus. Terceiro, o pecado nos afasta da presença de Deus. Vimos na sessão anterior que o profeta Isaías revelou ao povo de Israel duas consequências que o pecado traz sobre a vida daquele que permanece em sua prática. Uma, nós já falamos sobre ela, que é ter as orações impedidas de serem ouvidas por Deus. Quanto à outra, vamos falar sobre ela nesse tópico, e é a seguinte: o pecado nos afasta de Deus. Acredito que você já ouviu falar sobre um tema que se chama os atributos de Deus. Deus é uma pessoa e possui suas características e qualidades pessoais. A isso chamamos de atributos. Dentre os vários atributos que ele possui, quero mencionar apenas um: sua onipresença. Deus é onipresente, e isso significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mesmo que não conseguimos compreender ou explicar de forma plena a sua natureza, sabemos que isso se trata de uma verdade bíblica incontestável. Portanto, sendo Deus onipresente, como ele pode se afastar de um pecador, sendo que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo? Quando Isaías disse: "Foram as suas maldades que o separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá", ele usou uma linguagem figurada. Isso significa que não devemos interpretar esse texto de uma forma literal. Veja o que está escrito em Provérbios capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. A Bíblia não se contradiz. Então, se Isaías diz que Deus se afasta de nós por causa de nossos pecados, e o autor de Provérbios afirma que os olhos de Deus estão em toda a parte, inclusive observando o homem mau, como ele pode estar afastado do pecador? O que acontece é que nessa figura de linguagem, o profeta quer nos transmitir a seguinte ideia: quem vive em pecado é como uma pessoa que não tem Deus em sua vida. Seria como se Deus não existisse. Deus está perto dela por ele ser onipresente e onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e sabe todas as coisas que acontecem. Mas na vida do pecador, ele se comporta como se não estivesse presente. Isso significa que ele não se manifesta para fazer o bem, ele não fala, não protege, não abençoa, não supre as necessidades e nem ouve as orações do pecador, como ele faz na vida daquele que verdadeiramente é seu filho, anda em temor e obediência à sua palavra. É nesse sentido que Deus se afasta
e se torna ausente na vida daquele que permanece em pecado. Vejamos dois exemplos para finalizar esse tópico. O primeiro é o clássico exemplo de Adão e Eva. Adão vivia no jardim plantado no Éden, um lugar onde Deus o visitava todos os dias. Ali, Adão usufruía de íntima comunhão e liberdade de acesso à sua pessoa. Porém, após desobedecer a Deus, comendo do fruto que foi proibido, o pecado entrou no mundo, fazendo com que toda a natureza e toda a raça humana viesse a sofrer suas terríveis consequências. E sendo a palavra de Deus algo infalível, ele tomou providências para que ela fosse cumprida, porque ele havia dito em Gênesis 2:17: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E de fato ele morreu. Primeiro, a morte espiritual. Deus o expulsou do jardim. Dessa forma, Adão não teria mais acesso à árvore da vida. Não teria mais visitações diárias do Senhor e nunca mais estaria ali, naquele lugar de delícias, na presença de Deus. E por fim, depois de muitos anos, para se cumprir o que Deus havia dito, veio a sua morte física. O segundo exemplo que deixo para finalizar esse tópico é o caso de Caim, que matou seu irmão Abel. Ele fez isso porque era um homem mau e suas obras eram más. Após perceber que Deus o havia rejeitado com sua oferta e aceitado seu irmão Abel com seu sacrifício, ficou irado e planejou matar seu irmão. Mesmo sendo alertado por Deus, Caim seguiu com seu plano e cometeu o primeiro homicídio da história da raça humana. Como consequência de seu pecado, as maldições vieram sobre ele, e reconhecendo a gravidade do mal que havia feito, fugiu da presença de Deus, o que podemos ver em Gênesis capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 16, que diz: Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a maldade que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Terminamos aqui o terceiro tópico, e espero que você tenha compreendido o quanto é grave a prática do pecado e como são terríveis as suas consequências na vida de um ser humano. Quarto tópico: o pecado produz inimizade entre Deus e o homem. O quarto e último motivo para você evitar ao máximo a prática do pecado é o seguinte: o pecado produz inimizade entre Deus e o homem. Uma das palavras que mais merecem atenção nessa frase é inimizade. Sabemos muito bem que inimigos não andam juntos. Evitam estar perto uns dos outros e muitos procuram fazer o mal entre si. Você já parou para pensar que Deus se torna inimigo das pessoas quando se rebelam contra Ele? Saiba que rebelião significa insubmissão,
e, por sua vez, insubmissão é o mesmo que desobediência, a qual nos faz lembrar do pecado. Então, se você permanece em uma vida de pecado, você tem Deus como seu inimigo. Isso é algo muito sério e grave. Quando existe inimizade entre duas pessoas, entendemos que elas são adversárias. E a adversidade entre duas pessoas é resultado de pensamentos opostos, objetivos contrários, vontades diferentes, entre outras discordâncias. Quando existe inimizade entre duas pessoas, entendemos que elas são adversárias. E a adversidade entre duas pessoas é resultado de pensamentos opostos, objetivos contrários, vontades diferentes, entre outras discordâncias. E nas piores situações, até mesmo agressões verbais ou físicas podem acontecer. Em uma situação como essa, onde duas pessoas se opõem, qual delas prevalece? É claro que a pessoa mais forte, inteligente e experiente. Entre o homem pecador e Deus, quem é o mais forte? Quem vai prevalecer? O homem com suas ideias, desejos, planos, projetos, seu orgulho e rebeldia? Ou Deus, o Criador do universo, que pode todas as coisas, possui todo o conhecimento, perdoa e salva o pior dos pecadores, e também lança no inferno a alma daquele que rejeita permanecer em sua boa, agradável e perfeita vontade. Acredito que até aqui você já está compreendendo a essência desse tópico. E mesmo assim, vamos reforçar essa ideia consultando alguns textos bíblicos. O primeiro deles está em Tiago, capítulo 4, versículo 4, que diz: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse versículo está chamando pessoas desobedientes a Deus de adúlteros. Isso significa que uma aliança foi quebrada, não foi cumprida. O mesmo que acontece entre o homem e uma mulher que, após se casarem, não cumprem o voto de fidelidade se envolvendo com outra pessoa. O autor continua o texto explicando que aquele que se relaciona com o mundo quebra sua aliança de santidade, tornando-se inimiga de Deus. O segundo e último texto que escolhi para a nossa reflexão está em Colossenses capítulo 1, versículos 21 e 22, que diz: A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Nesse trecho da carta aos Colossenses, Paulo nos mostra que antes de conhecermos a Cristo, vivíamos no mundo praticando obras más, e por isso éramos inimigos de Deus. Portanto, essas palavras nos remetem ao passado, significando que não vivemos em prática de más obras e deixamos de ser inimigos de Deus. Isso porque Jesus nos reconciliou com Deus através de sua vida sem pecado, morte e ressurreição. Isso, é claro, apenas para aqueles que creem e praticam suas palavras com sinceridade e temor no coração. Lembre-se que na primeira referência que li, Tiago chamou os pecadores de adúlteros, significando que eram infiéis a Deus. Mas lendo a carta de Paulo aos Colossenses, vemos que essa infidelidade e inimizade com Deus pode ser resolvida e acabar de uma vez por todas, pois o próprio Deus
providenciou o perdão para todos nós que éramos traidores, infiéis, malignos, perdidos em nossos pecados e merecedores do juízo eterno. Ele fez isso por meio de sua graça, a fim de manifestar seu infinito amor e sua eterna glória. Não foi em vão que deixei esses 2 versículos para perto do fim de nossa reflexão, pois caso você esteja na posição de inimigo de Deus, existe uma solução para a sua vida. Essa solução é Jesus. Ele perdoa os seus pecados. Ele te liberta de sua terrível escravidão e te purifica de toda injustiça, dando-lhe o direito de se tornar um filho ou uma filha de Deus. Assim, sua traição será perdoada e seu relacionamento com o Criador será completamente restaurado. Aproveite essa oportunidade de reconciliação, dê suas mãos ao Senhor Jesus e prossiga com Ele pelo caminho estreito que nos conduz à vida eterna. Se você gostou dessa mensagem e ela falou ao seu coração, deixe o seu like para que o YouTube reconheça e recomende esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe também essa mensagem para que outras pessoas também sejam edificadas com a palavra de Deus. Com certeza você conhece alguém que precisa dessa palavra. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por sua visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.